Fala aí, pessoal! Sou o professor Alfredo. Eu sou a professora Vanessa. E a gente está hoje com a... Hermosa! Que a gente está aqui no Praticando Tecnologia Podcast para mostrar para você que a informática e a tecnologia está aí, na prática, em todos os lugares aí da sua vida. Você pode achar que não, mas está. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Vanessa? Não sabe, né? Não lembro. Peraí. Estou me sentindo lisonjeada. Ela trabalha com você, mas você não sabe o que ela faz? Agora eu me senti extremamente importante. Né? Não. No primeiro, que era de português, eu também não lembrei. Então, Não, sabia não é. assim, sabia assim. Eu posso dar uma cola. Ah, tá. Análise de dados. Você que estava esperando aí, a gente já fez já fez aí o de escola e educação, agora vai falar sobre análise de dados. Mas peraí, só pra eu me defender, a Hermosa eu conheci como minha coordenadora. E bota tempo nisso. Bota tempo, exatamente. Então foi na área de educação. Então eu ter bugado faz todo sentido. Aí ela perde a faculdade quando é coordenadora. Aí ignora a faculdade. Não, sou coordenadora, eu perdi meu curso. Então, assim, hoje vai ser, então, com a Hermosa, análise de dados. É claro que também tem um pezinho na educação, a gente pode chegar lá. Porque ela é professora, obviamente. assim como nós. Mas então a gente vai pedir... Só um detalhe. A educação não é importante. Não é Que importante. isso. Agora vamos ao que interessa. O que é análise de dados? Porque, assim, eu sou leiga. Não, calma, ela tem que falar o que ela é também. O que você é, Hermosa? Fala aí pra gente. Vamos lá. Eu trabalho com especialização de inteligência de negócios. E a área de inteligência de negócio ela é enorme. E um dos braços da inteligência de negócios é a análise de dados. Nós temos análise de dados, engenharia de dados, arquitetura de dados, ciência de dados. Então, a minha especialização é em engenharia de dados, que também abraça a análise de dados. Tudo é dados. Tudo é dado. Tudo é dados. Concordo. Quantos copinhos de água eu tomei hoje? Dados. Tudo é dados. Como vai ser usado ou não, que é a A brincadeira da gente, análise né? do dado. Exatamente. Como que eu vou usar esse dado? Como que eu vou brincar com ele? Qual é o dado que é importante para uma tomada de decisão dentro de uma empresa? Não é tudo que é relevante para mim. É aí que você começa a conversar com o dado, né? O dado tem vida. Caraca, aí já tá ficando O maluco. dado tem vida. Mas qual é a tua pessoa formação? quando gosta. Mas qual é a tua formação, Hermosa? Então, eu não sou nativa da área de tecnologia. Então, o meu skill, a gente chama de skill dentro das empresas, né? O que é um skill? O perfil de um colaborador. O meu skill, ele foi construído. Então, a minha formação primária é gestão de processos. Eu olho para um processo e eu preciso entender como que eu vou geri-lo para que ele se torne eficiente numa empresa. Então, quando você olha para processo no dia de hoje, ninguém quer processo manual. Sim, Todo mundo é rápido. quer as coisas de forma automatizada. Então, a partir daí, a gente faz algumas especializações. Uma delas é engenharia de dados, foi uma especialização. Controladoria é outra especialização. Gestão de projetos, metodologias de gestão de projetos. Então, todas essas especializações eu fui fazendo para que o meu skill se tornasse formado, né, fechado. Então, hoje eu sou uma profissional de engenharia de dados com especialização em inteligência de negócios. Mas não existe uma faculdade disso. Eu quero me tornar essa profissional. Como? Você vai construindo esse skill. Sim, né? Porque legal. o cara não faz uma faculdade de Power BI. Não só em Power faz, BI, não tem faz. como. Até porque o Power BI é uma das ferramentas que a gente exatamente. utiliza. É, Tem muitos, mas hoje é o boom, né? Power sim, BI é o todo boom. mundo fala. Muito bom. Você já é... Calma, a gente fez tem 3 pessoas já. Todas têm informática, eu estou escolhendo as pessoas boas. Porque a Hermosa não é nativa de informática. De informática não, de tecnologia. Migrei. Migrou. A Aninha não é nativa, fez letras e está migrando para a parte de marketing digital e Está tal. migrando, uma migrou, uma está migrando, né? E a Thalita fez análise e utiliza análise. Fez análise não, processamento de dados e utiliza processamento de dados na vida toda dela. Então a gente está escolhendo pessoas boas. Pessoas boas. É isso. E Nossos contatos são quentes. você pode falar do que você trabalha, com que não, né? Mas onde você trabalha hoje, Hermosa? Sim, eu trabalho na Espaço Tecnologia. Ela é uma grande empresa hoje no mercado, já está com mais de 1.400 colaboradores. Nossa. E nós trabalhamos com terceirização. Um dos braços da Espaço é terceirização para grandes empresas públicas, privadas, empresas multinacionais. A gente trabalha com soluções em tecnologia. Então, eu faço parte do time de inteligência de negócios da empresa. Ah, muito bom, muito legal. bom. Então você lá vai ajudar inteligência de negócio, é um negócio inteligente. Você vai ajudar a deixar muito melhor, né? A empresa faz todo sentido. Vou fingir Me aqui que dá eu não um sei. exemplo pra eu entender na prática. É que a Vanessinha é a orelha. A Vanessinha é a orelha. assim, gente, eu só tenho um noivo de tecnologia. Eu não tenho nada, assim, eu não sei nada. Eu tenho marketing digital hoje como
como pós, mas em tecnologia em si, eu não sei usar tanto assim, não sei. Não, mas muita a coisa. pergunta é válida porque, assim, eu sei, você pode já saber mais ou menos o que é, mas quem tá vendo não tá. E por isso que a Hermosa tá talvez. aqui, né? E o time de dados, ele não tem uma função Específico. Né? específica em todas as empresas. O time de dados ele é formatado para a necessidade de cada empresa. Então, o que é um dashboard? É você apresentar de forma gráfica e interativa os números. Uhum. Qual foi a minha receita hoje no meu curso, na minha escola? Eu tive uma receita de 100 mil reais, um lucro líquido de 10%. 10 mil reais foi o meu lucro líquido. São números bacanas. Mas como que está a evolução disso? Como é que eu estou trabalhando isso mês a mês? Qual é o meu mês melhor? Meu mês pior? Quando que eu tenho que investir em tecnologia, em marketing? Como que eu vou gerir isso? O que tá funcionando melhor, o que não tá. O que não tá, para onde eu tenho que dar uma atenção? Aí você pensa em criar um gráfico, porque número por si só, ele não fala legal com todo mundo. Nem todo mundo fez uma faculdade de matemática. Isso aí. Né? Então você começa a tornar a coisa mais amigável, mais interativa para o usuário. E quem é o usuário? É o gestor da informação, o dono da informação. Quem vai tomar a decisão em cima daquilo? É quem vai consumir esse dashboard. Então, o que o time de dados vai oferecer depende do gestor que está à frente dessa empresa, dessa organização. Qual é a informação relevante para ele? Então, o time de dados, de inteligência de dados que eu faço parte, ele atende a uma demanda, mas o meu time não é o único que a minha empresa tem. A minha empresa tem vários núcleos. Eu atendo um núcleo que é inteligência estratégica, mas nós temos outros núcleos lá que oferecem também soluções em dados. Ah, com certeza. E um negócio interessante que eu acredito que é interessante. Primeira coisa que eu vou te falar que um monte de gente fala comigo aqui. O cara precisa saber administração de empresas para trabalhar com dados. Na minha atividade, sim. Sim, né? Mas não Não necessariamente. todas, sim. Não necessariamente. Na minha atividade, sim, por quê? Porque eu planejo demanda. Claro. A demanda vem para minha equipe e eu planejo a execução dela. Então, se eu não tiver uma boa visão do todo, eu não vou ter. Se eu não tiver uma visão boa de gestão de projeto, de organização da demanda, de delegação, de pessoa, como é que eu vou delegar para você se eu não tenho um bom Exatamente. relacionamento com Sim. pessoas? Então, na minha atividade, sim. Mas nem todo mundo do meu time tem um bom conhecimento em administração de empresas. Sim. Tem pessoas que têm só especialização. Um é engenheiro com especialização em Python. O outro é engenheiro com especialização em aplicativos low-code. O outro é engenheiro com especialização... Então, depende do que ele vai fazer. Na minha atividade, sim. Sim, Na minha atividade é necessário, fundamental, a visão de negócio. porque eu vejo gente que fala assim, não precisa saber nada de administração, trabalhar com dados... É muito bom, você cresce. Sim, facilita muito a tua vida. Você se você tiver um cresce. entendimento do todo, né? Senão você estagna. Sim, com certeza. Se você mesclar o conhecimento de tecnologia com a administração de negócios, você cresce. Se você ficar só em tecnologia, você vai sempre trabalhar de forma operacional. Você vai ser sempre aquela pessoa que desenvolve os scripts, que desenvolve o conceito lógico dentro da linguagem da ferramenta. Seria isso para você. Em DAX, a gente desenvolve no Power BI. Quando a gente vai para banco de dados, é SQL e Python. Então, você não é bom em tudo, não tem como. Você escolhe um nicho. Então, se você só é bom em tecnologia, você recebe a demanda pronta e desenvolve na linguagem que você se especializou. Agora, quando você tem uma boa visão de negócio, é quando você começa a expandir. É quando você começa a ter o pensamento estratégico de para onde a empresa está caminhando. O que eu posso oferecer de solução de negócios. Com certeza. Então, a engenharia de dados, ela executa a solução, mas ela também planeja a solução. Então, se você quer migrar para a área de planejamento, visão de estratégia de negócio fundamental, uma especialização nessa área. Porque, assim, lógico, evidente, se eu pego a demanda, alguém vai me dar uma demanda, o cara já estudou aquilo ali, ele passa para mim e eu só executo, sou operacional. Eu não consigo tomar decisão, não consigo. E eu sou o cara que estou com os dados na mão ali. Eu seria a pessoa, acredito eu, que ideal para saber mais ou menos alguma coisa ali, para eu conseguir direcionar melhor aquilo ali. Alfredo, existe uma defasagem no mercado desse profissional. Sim, eu sei disso. Existe uma grande defasagem. Você tem muitos profissionais e geralmente o perfil, o skill da pessoa que é nativa de tecnologia é o cara que ele saliva pelo código, né? Então, o cara, ele se especializa muito naquilo, investe muito em conhecer a tecnologia, mas ele não entende como é que ele vai passar o pensamento real para o pensamento de máquina. Porque isso daqui que é o mundo real. A máquina, ela executa o seu pensamento. Exatamente. Então, se você não consegue fazer essa transição, se você não consegue entender a evolução, você se torna só o operacional. E a maioria das pessoas tem esse perfil.
Quem se destaca na área é quem consegue ampliar a visão e ir para uma visão de negócio. E isso é uma coisa que a gente tá gravando os podcasts no mesmo dia, né? É o terceiro podcast e é o terceiro que as pessoas que vêm aqui falam a mesma coisa. O diferencial é você ter essa visão macro da coisa. Não adianta você focar só no que você quer. Eu quero ser programador. Eu até falei no que a gente gravou com a Aninha que eu fiz pedagogia e eu tinha na mesma sala que eu história, geografia, matemática, química, e os professores que estavam fazendo pedagogia falavam assim, tinha língua portuguesa, né? Tinha disciplina de português lá. Eu não preciso saber português, eu dou aula de matemática. Nossa, que absurdo. Eu dou aula de história, eu não preciso saber português. Cara, Que loucura. você precisa saber português. A mesma coisa é isso. O cara que tem uma visão macro, que sabe que as outras coisas que estão ali no contexto dele vão ajudar ele a ser um profissional melhor, ele vai se destacar. E aí você não pode depois fazer, você faz a mesma coisinha sempre, se dedica só àquela coisinha, não, tô ganhando muito pouco, o mercado paga muito. Quantas vezes eu não ouvi gente falando assim, vou fazer administração porque informática não paga nada. Nossa. É muito ruim. Aí o cara não vê, ele pode usar administração, fazer análise de dados e juntar os dois e ele vai ser um bom profissional. E é interessante você falar isso, porque olha, um profissional hoje, que ele sai da faculdade de analista de sistemas, ele tem um salário médio no mercado para iniciante, não sei se todo mundo costuma falar sobre isso abertamente, mas ele vai pegar um salário inicial ali de 3.500, 3.500, 4.000 reais, numa empresa relativamente boa, com bons benefícios. Um cara que acabou de se formar em administração de empresas e ele vai para esse mercado, ele não vai conseguir um salário inicial, tá? Tô falando de um júnior, que saiu da faculdade e tá começando a carreira. Então, ele vai pegar um salário de 2.500, se ele for uma empresa legal. Sim. Se ele pegar uma empresa bem estruturada, uma empresa sem estrutura, não. Agora, se esse profissional de administração fizer uma especialização em tecnologia de forma global, ou profissional de tecnologia fizer uma especialização em gestão de projetos, o salário inicial dele já vai para 4, 5 mil reais. Isso é muito bom. Anota a dica aí, galera. É 1 ano de diferença. 1 ano de diferença. Uma especializaçãozinha, um MBA, uma pós, 1 ano a mais. Que vai mudar todo o contexto da sua carreira. Sim, lógico, evidente que a gente tem que ter uma empresa certa, que o contrato não é qualquer lugar, porque assim, pegar a administração, o cara faz administração de empresa, ele vai começar como auxiliar e não vai ganhar tudo isso. Sim, ele vai começar, mas você tem uma possibilidade de abrir um leque de oportunidades que vão te facilitar. E tem o network, né? Sim. Você vai fazendo aquelas especializações e conhece a pessoa que conhece a pessoa. Exatamente. Então, você começa a conseguir chegar lá. E entra também no outro aspecto, não sei se as pessoas vão me odiar falar isso, né? Mas quem é de informática normalmente é visto mais como um bicho do mato. Que é uma pessoa que não é comunicativa, é uma pessoa que não conversa. Não, mas eu não sou mesmo. Ela tá me ofendendo aí, mas é verdade. Oi? Que não conversa com as outras, que não quer trabalhar. Ela tá falando por experiência própria. Se você se sentiu ofendido, não foi pra você. Foi pra mim. Eu me senti ofendida. Que não quer almoçar dia de domingo na casa da sogra. Foi pra mim, diretamente. Não quer passar o Natal. Vamos falar sobre isso. Enfim, voltando aqui. Mas é isso. E aí, quebra completamente, porque você precisa da parte sociável. Necessário. Porque você precisa conhecer novas pessoas, você precisa dialogar, entender necessidade, aprender experiência. Eu não vou nem falar o interpessoal. O trabalho em grupo também. Então, por exemplo, imagina, ela vai fazer o gerenciamento. Precisa do fulaninho e do ciclaninho para entregar as coisas, para montar e você apresentar para uma empresa. Como que você vai fazer isso com um bicho do mato? Que não quer ser sociável, que não quer conversar. Meu fonezinho de ouvido, boto meu rockzinho, trabalho e não falo. Erradamente, por isso que ele não trabalha Olha com que isso. coisa interessante. Olha que coisa Ele é o cara, gente, a gente desclassifica isso que ele tá falando, porque ele é o cara que passava álcool em gel nos mamilos durante a live. Então, assim, o que ele tá falando, a gente descarta, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que um ser que não é sociável não ia fazer um negócio então, desse. Mas aqui a gente tá gravando, é diferente. Olha, eu vou falar uma coisa, contar uma experiência pra vocês. Eu, quando comecei a trabalhar em grandes empresas, né? Eu trabalhei numa multinacional. Pode falar nome? Pode. Trabalhei na Petrobras, né? A empresa do Brasil. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar na Petrobras, eu me vi dentro de um mundo. Eu fui lá, fiz visita técnica lá. A Petrobras, eles têm um universo especial, né? E eu era um bicho do mato. Sim.
Eu era um bicho do mato, porque você não me conheceu há mais de 10 anos atrás. Eu era um bicho do mato. E eu negociava com a minha gestora imediata que a minha recompensa para as entregas das minhas demandas era eu poder ficar numa sala sozinha com fone de ouvido, calada no meu canto. Era uma mesinha dentro do estoque. Aquela era a minha recompensa. Que isso? Aí você me pergunta, você cresceu? Não. Naquela empresa... Pra você gerir, não tem como. Naquele momento da minha vida, eu era um operacional. Sim. Eu não cresci. Eu desenvolvi habilidades técnicas com esse sistema, SAP, e dentro de uma série de outras oportunidades que a Petrobras me deu, e foi muito bom o tempo que eu passei lá. As pessoas que eu conheci, o network que eu fiz naquele lugar. Mas eu não cresci, porque a vida é relacionamento com pessoas. Sim. Tudo. Tanto para você se relacionar com o seu chefe. Eu tenho uma chefe acima de mim e tenho pessoas na minha equipe que trabalham comigo. Então, se você não tiver um bom relacionamento com essas pessoas, não conseguir entender o que elas estão falando, não conseguir se expressar e comunicar bem, você não cresce. Então, o colaborador, o pessoal que é da área de tecnologia, que está estudando, não adianta você ficar igual um bichinho do mato atrás do computador. Não vai fluir. Quando eu tiver, se você me contratar para prestar serviço na sua empresa, só me deixa trabalhar. Eu boto meu fone e trabalho. Porque eu vou trabalhar nos lugares, os caras ficam querendo conversar comigo. Cara, deixa eu fazer meu trabalho. Eu tô aqui, me leva. Eu vou fazer vida social. Me leva que eu vou resolver seu problema. O pior é quando ele quer me levar pra eu entreter as pessoas enquanto ele fica antissocial. É uma parceria que vai dar certo. Cada um entra numa lacuna. Ele quer me usar. E aí, é um negócio lógico, evidente que cada um tem seu jeito, cada um tem seu jeitinho, né, na hora de trabalhar e de fazer. Mas eu vejo muita gente falando assim, as pessoas não entendem, principalmente a área de informática. Não preciso fazer faculdade não serve pra nada. Eu posso aprender tudo sozinho em casa. Depende do contrato. Não, mas eu tô falando assim, depende do contrato, mas olha, se eu tenho que ter a relação, como é que eu vou fazer networking? Como é que eu vou conhecer as pessoas? Porque assim, eu posso fazer um curso de Python no curso em vídeo do Guanabara e vou aprender Python. Mas onde é que você arruma emprego? Como é que você vai conhecer pessoas Aí você pode até falar assim, eu vou empreender. Sim. Mas eu preciso conhecer... pessoas. E você vai precisar lidar com pessoas. Seja cliente, seja patrão, você tem que falar. A faculdade é mais do que técnica, é relacionamento. E na faculdade é uma coisa que a gente fala muito, que na faculdade você faz uma coisa que em casa você não faz. Você é obrigado a estudar o que você gosta e o que você não gosta. E aquilo que você não gosta pode ser muito útil pra você. Você não sabe agora. Só quando você estuda em casa, amigo. E o meio corporativo é isso. Você não trabalha só nas demandas que você gosta. Você trabalha nas demandas que é necessário. Eu vou ser empresário, vou trabalhar por conta própria. Pagando bem, você faz o que você não gosta. Entendeu? Você não escolhe a demanda. Exatamente. E acaba que o pessoal, principalmente da área, a gente, não sei se estou falando, eu ouço muito falar muito no YouTube para as pessoas que são de fome. Não faça faculdade, que é horrível. Sim. Que não serve para nada. Serve, faça certificação. Pô, claro que serve. Eu não fiz 3 à toa. A Vanessa não fez à toa. A Hermosa não fez. A gente faz porque é útil, né? E eu conheci... Eu só tô aqui hoje porque eu fiz um curso técnico onde tinha um professor Guanabara que me viu como um bom aluno e botou para fazer as coisas. O professor Sérgio que me viu. Eu só comecei a dar palestra porque eu fiz faculdade na Simmons, sem falida Simmons, que acabou. E uma professora, eu falei assim, fiz faculdade de licenciatura, pedagogia. Aí eu fiz um trabalho, ela passou um trabalho, todo mundo cagando pro trabalho. Aí eu falei assim, não, vou fazer esse trabalho direito. Então eu montei um slide bonito, botei animado, fui lá. Eu também uso. Aí a mulher falou assim, caraca, muito legal o seu trabalho. Você não quer apresentar na minha escola, fazer uma palestra? Claro. Ela, não vou pagar nada não. Eu falei, não, sem problema. É oportunidade. Fui feliz. E eu comecei desde 2012. Eu faço palestra por causa dessa mulher que olhou pra mim e falou, você é pra fazer palestra. E olha que visão legal que você teve. Às vezes as pessoas têm oportunidades e falam, eu não vou porque não tá me pagando nada. Como se fosse uma estrela, né? Não, porque eu sou uma pessoa muito requisitada, não tá me pagando, eu não vou. Mas qual é o seu valor hoje no mercado? Às vezes o você ir de graça faz você ter valor no mercado. Então você abre uma porta, abre um relacionamento assim. E as pessoas não têm essa visão. Não. E é complicado, porque eu vejo muita gente que não tem valor, não tô desmerecendo, mas... Não tem valor. Não tem experiência, não tem formação. E às vezes a gente vê uma oportunidade pra pessoa que encaixaria no perfil. Mas paga quanto? Não, então... Tem uma escola que eu trabalho agora, que já trabalho muitos anos lá, que às vezes a gente chegava ao professor e falava, professor, tem como você gravar um videozinho rapidinho aqui só para falar do seu curso?
quanto que a escola vai me pagar? Porque vão usar a minha imagem para divulgar o curso. Como se a sua imagem tivesse um grande valor hoje. Talvez um dia, mas hoje... Professor, você não tem nem rede social, professor. A escola não vai ganhar nada com você. Só quer pedindo para divulgar seu curso. Você pode fazer? Não. As empresas, elas... É importante as pessoas terem essa visão, essa clareza. E eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo. Você tem um valor dentro da empresa. Um valor monetário. Sim. Não basta você querer ganhar mais. Você tem valor de mercado. Às vezes, você pode achar que você tem um valor alto. Não, eu quero receber 15 mil reais. Qual é o seu valor de mercado? O que o mercado está pagando para pessoas com a sua expertise? E assim é para tudo. Sim. Você não ganha um salário hoje em dia, um salário de 8 mil, um bom salário no Brasil. Você não ganha um salário desse porque você acha que tem valor. Sim. Você tem que entender como vai conseguir alcançar esse valor no mercado. E as pessoas não entendem as oportunidades. Nas empresas, para quem quer migrar para a área de dados, né? Porque hoje é uma área que está em ascensão e muito em ascensão. Um conselho que eu dou: alcance as oportunidades, abrace as oportunidades, mesmo que você, naquele momento, não seja pago por elas. Não, mas eu sou analista de contratos, eu sou analista de suprimentos, eu sou analista financeiro. Eu não sou obrigada a ficar fazendo painel em BI. É difícil? É difícil. Desenvolver painéis não é uma coisa que você aprende com facilidade. Fiz um curso e saí expert. Não. Fez um curso e vai tomar na cabeça pelo menos por um ano para poder se encontrar. Necessita de uma maturidade. Abraça a oportunidade que você não está sendo pago para. Porque se você não está sendo pago para, você tem tempo de aprender. Você está sendo... Não é eu estou trabalhando de graça, não. A empresa está me dando uma oportunidade de agregar conhecimento. Sim. Porque você vai ter um aprendizado que vai te dar a porta de entrada. E geralmente a porta de entrada para dados, Alfredo, é coisa assim. Sim. É uma oportunidade que você tem de desenvolver um painel, de desenvolver um scriptzinho que você não é pago para fazer, mas eles precisam com urgência de uma automação ali e a coisa acontece. E a pessoa não entende, assim... Lógico, evidente, você está trabalhando numa empresa pequena de 2 funcionários, você ficar trabalhando de graça, ok, porque não tem muito dado. Mas imagina só, você está trabalhando numa empresa gigante, que está te dando a oportunidade de você ter acesso a esse conteúdo todo, ter acesso a toda essa quantidade de dados, ter acesso às ferramentas, entender o organograma da empresa, a estrutura, software, computador. Não vou trabalhar. Pô, cara, aproveita toda a estrutura que você tem. Aproveita a estrutura que você tem. Tudo bem, você não está recebendo. Cara, mas olha o lugar onde você está numa estrutura gigante. Quantas pessoas queriam estar ali? Eu trabalhei numa faculdade onde tinha 300 computadores, uma estrutura de rede maravilhosa, com REC, com CPD, um monte de coisa. Eu não vou ficar trabalhando fazendo... Caraca, cara, olha só a estrutura. Quando que você vai ter contato com isso? Porque a gente monta a rede para uma lan house. Pô, não se compara uma escola com uma estrutura para 250 computadores. Sim. Que tem data center, que tem CPD, que tem gente programando. Pô, cara, quando você vê que não estão te dando valor, você aproveita tudo que você quer trabalhando de graça. E migra. E sai. Vai embora. Mas aproveita! Isso, aproveita. É diferente. Eu não tô falando assim, o cara tá trabalhando na esquina com um cara com 2 funcionários trabalhando de graça. É uma coisa, mas agora, você tá numa estrutura grande, aproveita. Vai de graça, vai no dia que não tiver, paga pra ir. Quando você vê que tá ruim, pô, agora já estão me desvalorizando. Já fiz tudo isso, já aprendi tudo, pô, troca de carreira, mas isso revela uma fraqueza do profissional de TI. A gente tem um perfil. Vanessa, nós temos um perfil na área de tecnologia, que é o profissional que acha que ele é o rei do mundo porque ele mexe com o computador. Hoje em dia não tá tanto assim, mas eu vivi a época que... Na minha área, que eu trabalho muito, que eu, né? 34. Então eu sou um pouquinho mais velho que você. Mas eu vivi profissional de TI, eu ainda gravatinha, vivo com esse profissional. Porque você tá num lugar no meio de muito melhor. engenheiro. Muito engenheiro, muito arquiteto. Também a faixa etária da galera que trabalha com você hoje. 30 a 40. Mas na minha área, por que 30 a 40? Pela maturidade. Sim. Na visão. Não basta você sair da faculdade com a tecnologia. Você precisa ter uma boa visão. Um bom relacionamento entre a equipe. E às vezes a galerada de 25 não tem essa maturidade, essa experiência. Não tem. Então, como a gente trabalha com grandes contratos, grandes clientes, a empresa contrata bastante profissional júnior, porque eles acreditam muito na aceleração da curva de aprendizado, né? Você coloca um júnior com um sênior, um júnior com um pleno, e você vai acelerando a curva de aprendizado. O cara tá sozinho, ele não tem a experiência. A gente tem um sênior passando experiência para ele. Exatamente. Então, a empresa faz muito isso, o Espaço Tecnologia faz muito isso. Então, assim, por conta da complexidade dos projetos, a gente precisa de um profissional mais maduro. Mas na minha equipe mesmo, as pessoas com
com quem eu mais interajo, 30, 40 pra lá. Porém, eu tenho um colaborador na minha equipe maravilhoso com 20 e pouquinhos. Então, também depende muito do profissional. Depende do que o cara quer da vida dele, né? Só que eu vejo muito essa questão que a gente tava falando das oportunidades, a arrogância. Tipo, eu deveria estar ganhando 10 conto, 10k, entendeu? Não, mas pra fazer isso, eu quero você me pagar mais. A gente passou por isso no lugar que a gente trabalhava, viu? A Vanessa, a coordenadora, ganhava 7 mil e ela achava que ela valia 7 mil. Eu falei, cara, você não vale, infelizmente. Você vai pra outro lugar. É porque, não, assim, não tinha nem faculdade. Então ela não valia nem 4. Sim, entendeu? De forma crua e fria. Sim, porque a gente tem que ver assim, tudo bem, você tem que se valorizar? Tem, mas você tem que saber quanto você vale pro mercado. Pro mercado, é a questão. Você se compara aos outros do mercado. Eu sou uma excelente profissional, mas igual você tem pessoas que têm uma expertise muito melhor, um skill muito mais qualificado, e eu tô pagando a mesma coisa. Exatamente. E na hora de contratar é exatamente essa frieza. Não, mas infelizmente é assim. E esse aqui é o problema, que às vezes o cara tá num lugar que ele tá iludido com o valor dele, mas quando ele vai pro mercado, ele vê que ele não tá valendo tanto. Não. E a gente acaba descobrindo quanto fica desempregado. Sem faculdade, 4 não sai dessa empresa nunca mais. Mas se pensar nunca assim, mais. até, vamos supor, conseguiu esse emprego. Pô, vou tentar então me adequar ao emprego. Aí entra a arrogância. Sim. Não, mas eu mereço estar aqui. Irmãs, eu ouvi assim, falei, poxa, depois só manda o currículo pra gente atualizar os dados. Ih, nunca fiz currículo. Eu tô aqui, ó, nunca precisei. Falei, cara, mas o problema era que... surreal. E assim, é complicado porque... E outra coisa também, né? A gente tá defendendo a questão de fazer a faculdade, mas não adianta nada fazer um monte de faculdade, um monte de curso e não estudar e não se dedicar, né? E não ter competência, né? Não é nem competência. O cara só não faz. Só faz assim, pacote, me formei aqui. É Beleza. É complicado, porque a gente vai ver um monte de profissional na área de informática falando assim, eu fiz análise, eu fiz redes, eu fiz não sei o quê e não arrumo nenhum emprego. Tá, mas como é que você fez isso? Você estudou de verdade? Você correu atrás? Você tentou conversar? Tem um comodismo, né? Tem e tem muito, tá? Tem, eu sei, a gente tem vive muito. Isso, pô. Como assim, lá a gente trabalha com muita gente, eu tenho a oportunidade de interagir com muitas pessoas da área. Fica assim, não, ele não tá se comportando assim, não. É mentira! E aí, pior que às vezes o cara tem oportunidade, mas só não quer nada, só acha que vale mais. Eu vejo muita gente, não, esse valor não é pra mim. Eu falei, cara, mas você consegue isso em outro lugar? Não, mas eu não mereço ganhar só isso. Mas se você não consegue em outro lugar, esse é o valor que você vale. A partir do momento que você não tem pra onde ir, né? Se você tivesse... Porque não é assim? Se valoriza. Eu me valorizo muito. Mas se ninguém me quer no valor que eu tô achando que eu valho, então eu não devo valer esse valor. Eu dei uma sossegada de trabalhar para eu terminar a minha especialização, que era em Laranjeiras. Eu tava ficando muito cansada. E aí eu trabalhava só online, dava aula online e não trabalhei mais presencial. Assim que acabou a especialização, eu entendi a necessidade de eu voltar a trabalhar presencial. Só que eu não tinha nenhum lugar, porque era tipo meio do ano, mais ou menos. Aí, meio não, né? Já era março. Aí eu, preciso trabalhar em algum lugar, onde que eu vou trabalhar? Aí surgiu uma vaga como estagiária de pedagogia, porque eu me formo agora esse ano como pedagoga. Legal. Aí eu pensei assim, vou aproveitar esse estágio, porque é fora, nunca dei aula pra criancinha, e vai ser uma forma de eu aprender. Sai da zona de conforto. Exatamente. Eu pagava para vir, porque, na verdade, eu pagava pedágio, pagava combustível. O valor do estágio nem chegava perto de conseguir pagar, tipo, a minha estadia diária. Poucos profissionais como você dariam um passo porque você é uma profissional que vale no mercado. É isso. E isso é um passo estratégico absurdo que você dá pra sua carreira. Sim. Não, lógico, no caso da Vanessa, ela teve a oportunidade de conseguir fazer isso, né? Nem todo mundo consegue só largar tudo da carreira e virar um estagiário. Mas, Alfredo, tem o ego também. Sim, isso aí eu concordo. A Vanessa já tem um skill no mercado. A Vanessa já vale especialista em língua portuguesa. A Vanessa vale no mercado. Língua de criança. Mas, pagando pra isso. Mas eu nem fiquei tanto tempo assim, porque aí eu tive uma proposta irrecusável, que inclusive foi com a Thalita, que estava aqui mais cedo. Aí eu tive que sair do estágio para me dedicar também lá na Eu gosto escola. do termo cavar-poço. Né? Não sei se você já... É um termo bíblico, né? Onde você fala, primeiro você cava o poço, dá trabalho, é cansativo, mas uma hora que você chegar na água, é aquela água ali eterno, você não vai ter mais trabalho. Mas ninguém quer cavar poço. Tem uma pessoa, você conhece, sabe quem é? Se ela ouvir, talvez ela até saiba. Que quer começar, acabou a licenciatura. Alfredo, arruma um trabalho pra mim? Dá aula aqui. Não, quero começar como coordenadora.
Mas você nunca deu aula, como é que você vai Depende, ser seu marido é coordenadora? dono da escola. Talvez você consiga, né? Cara, não tem como. Não vamos frustrar os Você sonhos precisa da pessoa. começar aos pouquinhos. Você vai ganhar um pouquinho, você vai melhorar. Quando tiver... Porque imagina só. De verdade, você que tá assistindo aí, você contrataria uma pessoa sem experiência nenhuma pra ser coordenadora de alguma coisa da sua vida? Pelo amor de Deus. Você não contrataria. Você chega assim e vai falar assim, ó. Engenheiro que vai construir a sua casa, ele nunca fez nada. E quando ele não souber o trabalho que é coordenar, ela vai querer voltar na aula rápido. Que é muito melhor da aula. Você não eu já tô na vibe que não Não quero mais. bota só com Pois é, tá muito bom. Eu quero só chegar aqui, dar minha aula e ir quero embora. dar minha aula, ter pego problema. meu dinheiro e É isso, tive uma experiência também recente. É. Traumatizada. Tu quer ser te apoio. Olha, tô apoiando a tua carreira Vai. com tudo. Vai. Esse aqui é o problema. Seja feliz. Hoje em dia, eles não... Tem muita gente, não todos, né? Lógico, mas eu tô falando de muita gente, assim, da minha bolha, que só não quer, pô. Eu só não quero começar de baixo. Eu quero, eu fiz estágio durante... Minha mãe me xingou muito, desculpa, tá, mãe? Mas eu fiz estágio durante 1 ano e 2 meses sem ganhar nada. 0 no CTA. E eu ganhava o quê? R$3 pra almoçar. De almoço que a gente tava junto, quero que eu conseguia pagar. Mas foi E eu fui. E foi aonde eu conheci o Sérgio, conheci o Guanabara. Tô aqui hoje por causa desse estágio, eu tô fazendo a faculdade. São as portas. Tudo né? isso. Abriu um monte de coisa. E na época, isso foi 2003. Eu sou velho. Me ofereceram um estágio pra trabalhar com AutoCAD na época, pra ganhar R$1.200. Eu recusei, minha mãe quase me bateu. Não, mãe. Mas olha a visão, né? Eu vou trabalhar olha aqui. A visão Eu vou trabalhar aqui de graça. Não, você tá maluco? Você tá trabalhando de graça. A visão do cara. Você fica 40 minutos de bicicleta pra ir, 40 pra voltar num lugar longe. Mãe, deixa que eu acho que isso aqui que é legal. E aí eu comecei a dar aula por causa disso. Comecei a trabalhar com informática, prestando serviço por causa disso. E hoje tô aqui gravando um podcast. A minha história com dados é muito parecida. Eu tava num contrato, eu era analista especializada em contratos. Eu tinha que assessorar um gerente executivo e tinha que dar insights de análise de gestão de contrato para ele. E surgiu uma vaga de analista de BI, Business Intelligence. Por quê? Porque a menina saiu, ele era um gerente muito, como é que a gente pode falar? Uma palavra sutil para denominá-lo. Exigente. Eu tive uma excelente experiência com ele. Nem todos. Eu tive e amo de paixão. Mas nos dávamos muito bem. E a minha gerente na época falou assim, você é a única com quem ele vai ter paciência, porque ele confia no seu trabalho. Então você assume a vaga. Eu, what? O que faz um analista de BI? Foi bem assim, tipo, o que faz? Eu olhei aquele mundo e ela falou assim, eu sou de planejamento estratégico. Planejamento de negócio. Então, o que eu fiz? Planejamento. Peguei aqueles dashboards que eu nunca tinha ouvido falar na época. Eram 2 linguagens diferentes. Eram em 2 ferramentas Power BI e mais uma outra, que era dentro da Petrobras. E eu fui entender qual era o objetivo daquilo e montei um planejamento que abrangia 7, 14, 21, 30 dias. Um planejamento mais ou menos em 4 fases, em 4 ondas, para poder entregar o resultado para ele. Eu falei assim, me deixa 2 dias off. Eu fiquei 2 dias planejando a minha evolução para fazer a primeira entrega e a partir daí, projeto a projeto, eu ia evoluindo. Apresentei, o meu gerente aprovou rindo. Claro, irmã, você tá aprovado, porque eu confiava no meu profissionalismo, mas eu não ganhei 1 centavo. Mas ganhou aprendizado. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A partir dali foi uma experiência. Assim, pouco tempo depois, 4 meses depois, a minha carteira já estava naquela especialização, naquela função. E dali eu só fui crescendo na empresa, eu tô até hoje. E eu galguei, assim, meu crescimento foi exponencial. Tem uma das curvas de crescimento profissional da empresa. E hoje eu tô no principal time de dados da empresa, que é a inteligência estratégica de negócios. Caraca, mas se eu não tivesse dado esse passo de trabalhar, de sair da minha zona de conforto, de migrar para uma área que não era minha, eu ia estar até hoje num pequeno contrato assessorando, sabe, uma pessoa. As pessoas não têm noção que às vezes não é de graça você trabalhando. Não é você de trabalhando, graça. aprendendo, pô. A oportunidade não é de graça. Exatamente. E assim, no meu caso, eu tive a oportunidade dos meus pais. Meu pai tinha
3 empregos, a minha mãe ajudava muito meu pai, e aí eles conseguiam pagar com muito sufoco a escola. Eu tinha essa opção de estagiar de graça e não ter dinheiro para almoçar, porque não dava pra comer. Eu lembro que eu comia um hamburguinho de 50 centavos, que era o meu almoço lá, que eu estudava de manhã, de tarde e fazia estágio à noite, na época no CTA, Braço Sérgio Branco. E aí, ter essa oportunidade do meu pai poder... Tem gente que nem isso tem, né? Mas o problema é que o cara, às vezes, tem e não aproveita a oportunidade. O mundo tá muito ruim. Informática não paga bem. Porra, como não? Esse é meu conselho. Aproveite as oportunidades. Às vezes não é uma porta, é uma pequena janela. Sim. Às vezes não é tudo que você esperava como oportunidade. É só uma janelinha que tu passa espremido. Mas é a porta de entrada. Não importa se tu entrou pela porta ou espremido pela janela. Tu entrou. Sim. E também tem um detalhe muito importante. Esteja preparado para a oportunidade. Porque não adianta nada a oportunidade aparecer e você não tá preparado. Eu trabalhei com uma professora que eu gosto muito dela. Nunca vai ver esse vídeo. A Patrícia. Que ela falava assim, cara, faz mestrado que te ajuda a dar aula, já que você quer dar aula. Não preciso fazer mestrado, por quê? Porque ninguém me chamou pra dar aula na faculdade. Falei, pô, tu vai esperar alguém te chamar? Pô, me chamou. Aí eu vou fazer mestrado, porque aí quando me chamarem eu vou poder fazer. Pô, mas não, você não quer isso? Quer. Então estuda, porque quando aparecer a oportunidade você vai estar pronto, você já vai estar lá. Comigo aconteceu tudo isso, todas as oportunidades que foram aparecendo, eu estava pronto, porque eu estava assim, eu dou aula no preparatório militar. Desde 2014. Mas eu sempre dei aula focada na questão de concurso, tal, não sei o quê. Eu sempre olhei. No dia que falou assim, quer dar aula no preparatório militar? Só um detalhe. Os últimos 5 professores foram expulsos pelos alunos. Você quer dar aula? Aí eu falei assim, né? O último, ele deu aula até a metade do intervalo. No intervalo, o professor desistiu e foi embora e largou a turma. Você quer pegar? Eu falei, quero. Profissional ele. Foi embora. Foi embora. Lá não... Você sabe onde é que é. Então, assim, se eu não tivesse preparado, se eu sempre não tivesse feito aquilo ali... Cara, aí agora, eu falo, não, nunca fiz isso. Não dá, não tem como fazer. Eu nunca abandonei uma turma. Não, eu sei, mas os professores ficaram desesperados. Que loucura. O Guanabara entrou nesse lugar por causa do mesmo motivo. Os professores saíram, estava dando problema, acabou ficando. Nunca abandonei um projeto, principalmente na área de educação. Então, mas tem gente que eu já abandonei já, não assim no meio do intervalo. Mas era uma turma escrota, não. Aí também já haja paciência, cara. 2 turmas, inclusive, um 6º ano, filho da mãe. Mas vocês trabalham com adolescente. Não, eu não trabalho com adolescente. Não, nesse caso era adulto, né? Eu tenho 2 situações. O 6º ano, que eles foram, assim, absurdo de maldosos. Eram alunos maldosos. E aí, nunca mais eu entrei no 6º ano. Pra mim, assim, você vai pegar 6º ano. Não quero. Pegando trauma, eu ia operar, tipo, amanhã. Aí hoje eu tava conversando com os alunos. Olha, gente, eu vou operar, vou ficar 15 dias fora. Vai morrer! Não, só que eles fizeram. E eu lá quase chorando, quero, minha 5ª cirurgia, então tá super pilhada e tal, né? Sensível, exatamente. Cara, eu fui falar com o diretor quando eu voltei, eles pintaram minha cadeira de liquid tape e eu não vi. Sentei. Riram de mim, tipo, eles fizeram de sacanagem mesmo, de pintar de liquid tape. Sem nenhuma sensibilidade. Nenhuma sensibilidade. Eu fiquei traumatizada, falei, não criança volto mais. Criança é mal. Não, demais. Eu falei, não volto mais. Então, criança assim, as turmas que eu abandonei, filho, completamente justificadas. Não, tô fora. E antes de começar, a gente tem que falar dos nossos queridos e patrocinadores lindos e maravilhosos. A Hostnet, que é o sistema de hospedagem lindo e maravilhoso. Guanabara, beijo de luz pra você. Cauê, também te amo. Por favor, não me manda embora. Nem tira o patrocínio, que eu te amo muito. Precisamos de dinheiro. Por ceder o espaço aqui pra gente, poder fazer o podcast, tentar levar esse novo projeto aí pra frente. A gente tem que falar também da Insider, que também tá aí patrocinando nossos podcasts. A gente tá vestindo Insider, eu e a Vanessinha, né? Ela tá com a blusinha branquinha, eu tô com a blusinha branquinha também. Também é branco, né? Pode mandar mais blusas pra gente, que a gente... Eu não, Vanessa já tem muita. Eu só tenho 4, que foi as 4 que você me mandou. Eu tenho 4 blusas, um tênis e uma calça. Apelo. Momento apelo. Eu tô pedindo. Sim, pena que não fazem tênis. Porque o tênis dele já tá assim, por favor, eu também aceito patrocinador. Fica a dica. Então, a Insider tem essas blusas tecnológicas, inteligentes, lindas e maravilhosas, que ela ajuda você a não ficar com um fedorzinho, ajuda no suor, pra você ficar lindo e maravilhoso aí. Então, é blusa da tecnologia, o canal de praticando tecnologia, Insider tá aí dentro. E não amarrota, gente, a melhor coisa, você vai levar pra viajar, tu leva no trabalho, vou levar ela amarrota, mas ela desamarrota. Não, se você fizer tudo, fica zoado, né? Eu trouxe tudo amarrotado. Vê se está amarrotado aqui.
Eu trouxe uma bolsa cheia de outras blusas, de outros bagulhos. Praticidade. Não está amarrotado. Então, obrigada, Insider. Tem a blusa aí pra que você quer correr, tem os tecidos que é pra correr, tecido que é pra ficar em casa e não suar, tem esse tecido aí da Vanessa aí que ela usa, que é um tecido diferentinho. Então, várias coisas. O cupom tá aqui, né, pra você ter lá os seus 15% de desconto, HRBR, o Paulinho já deve ter colocado aí. Tem o CTA também, que também é patrocinador da gente, que é a Escola Técnica aqui do Rio de Janeiro, mas o diretor vem um dia pra falar, então a gente vai deixar pra falar dele depois. E agora deixa eu te perguntar, com quais ferramentas você trabalha lá? Nossa! Diretamente. Fala aí, tem um amiguinho. Eu posso falar enquanto ela tá bebendo água? De uma coisa que ela me ensinou, que me ajuda muito até hoje. Mapa mental. É uma mão na roda, né? Caraca, antes da pandemia, essa senhorita maravilhosa me ensinou a mexer no Xmind. E aí, foi meu primeiro contato em digitalizar minhas aulas. Então, eu nunca tinha feito isso. Só folhinha, assim, de exercício e tal. Mas agora, deixar a minha aula mais atrativa, eu aprendi com ela. A aula tem que ser atrativa. Sim, eu também concordo. E a gente que dá aula para preparatório, é muito conteúdo para pouco tempo. Aluno de preparatório é diferente de aluno de colégio. Sim, aluno de preparatório não quer aprender, ele quer passar. Sim. Né? O foco é outro. Ele quer outra coisa. O tempo de aprender é outro. Então, a gente precisa tornar interessante para atrair a atenção dele para aquilo que realmente importa para a prova dele. Na minha concepção, para a minha área, né? Nossa, funcionou muito o mapa mental. O mapa mental, eu conseguia capturar a atenção do aluno. Eu ia montando aqueles esqueminhas no quadro e acabou funcionando também para português, né? Sim, muito. Não, e eu uso até hoje. E assim, não só para preparatório, tá? Eu uso inclusive com as turmas do colégio. No outro podcast eu tava falando que eu dei uma aula no PowerPoint que tinha tudo pra dar errado e deu super certo, foi o oposto, tipo, a turma vibrou muito. E eu peguei justamente as apresentações nesse aplicativo. Que aí, o que eu fazia? Eu printei pra ficar mais fácil na hora de passar as coisas pra não ter que ficar clicando. Então, eu só passava a setinha. Então, eu printava o mapa mental e ia andando com eles. Então, assim, cara, super interativo pra vocês verem, né? Eu uso isso hoje, em dados. Eu continuo usando o mapa mental pra tudo. Se eu vou dar aula de qualquer coisa em qualquer lugar, minha mente funciona muito bem com o mapa mental. Isso que eu levei pra vida. E que bom que ajudou, né? Ajuda ainda, continua ajudando. É maravilhoso. Mas agora fala, quais ferramentas aí que você usa? Você que tá vendo aí, o que você vai ter que estudar? Nossa, coitado. Abre o mapa mental aí. Vamos fazer um flip chart. Porque assim, a minha equipe, como que a minha demanda vem? Eu não sou uma equipe que atende demanda de análise de dados. Você quer ser analista de dados, estuda SQL, gerenciador de banco de dados, que você tem vários, SQL Server, Oracle, Azure. Você tem várias ferramentas de gerenciamento de banco de dados. Escolhe uma. 2 no máximo, não precisa de muita coisa para isso, tá? Não tenho que saber tudo. Você vai pegar 2 ferramentazinhas de gerenciamento de banco de dados, uma linguagem SQL, que é a padrão hoje no mercado. Python já tá na cereja do bolo. Python já tá na veia. Já tá assim, já tá no top 10. Eu sei SQL, sei Python, já estou muito bem para a área de dados. E tá de bom tamanho. Não é o meu caso. Não é o meu caso, porque a minha equipe não trabalha com análise de dados. A gente trabalha com soluções em dados. Então, tem hora que eu preciso entregar uma demanda que é um desenvolvimento de uma IA generativa. Eu tenho que criar para um departamento financeiro de uma empresa uma ferramenta similar ao ChatGPT, onde ele vai perguntar na ferramenta dele qual a melhor decisão para o orçamento dentro desse departamento. E aquela ferramenta tem que responder de acordo com os dados dele. É um botzinho de IA generativa. Então, para essa solução, a minha equipe tem ferramentas específicas e eu preciso de um skill específico. Eu preciso de um engenheiro de software, de alguém especializado com IA generativa, de uma pessoa muito especializada com arquitetura em Azure, porque a gente vai desenvolver tudo em cloud. Aí a gente trabalha com uma gestora de processos, então é uma gama de ferramentas, sabe? Então, o que eu, Hermosa, é o coração da minha atividade. Eu preciso de um gerenciador de projetos, a gente utiliza um basicão, não precisa de muita coisa. Eu gosto muito de trabalhar com o SharePoint da Microsoft, que eu posso utilizar uma metodologia de gerenciamento de projetos ali, que é o Kanban. Eu vou colocar tudo em quadro Kanban, vou demandar para a minha equipe, vou criar uma lista de tarefas. Então, eu vou gerenciar a minha equipe, a documentação do meu projeto, isso é muito importante. Engenheiro, analista, cientista, não faz documentação de projeto.
E aí os caras vão perguntar, olha, qual o curso que o cara tem que fazer para trabalhar com isso? Qualquer coisa de informática. Ele não tem um curso específico. Então, aqui eu já tô falando de uma série de coisas. Por exemplo, eu tô falando de gerenciamento de projetos. Existe uma especialização disso. Eu tô falando de metodologia Kanban. Existe uma certificação que te especializa nisso. Aí eu uso muito o Visio para montar os mapas, para montar o fluxo. É uma ferramenta da Microsoft, então eu preciso aprender. Aí eu tenho que ter conhecimento de Power BI, porque a gente desenvolve as estratégias os insights gráficos em Power BI. Então, é outra ferramenta. Deus, eu tô até cansada. Isso aí é o básico. A gente trabalha com SQL Server. Não, mas tá certo. Automações em Power Automate e em Python. Olha, eu tô falando... Isso é o básico de uma demanda simples na minha equipe. E eu tenho que saber todas elas. E eu sei todas elas. Não sou especializada em todas elas, mas conheço. E se der algum problema em qualquer etapa da minha demanda, eu preciso assumir a solução daquele problema. Então, assim, por aquilo que eu desenvolvo, você não entra nessa área agora. Eu quero o teu cargo. Não Show! Tem como, Pode querer, você pode querer o que você Vai ter que estudar. Eu não caí lá. Eu conquistei esse espaço. Agora, eu estou entrando no mercado, analista de dados. Eu falei as ferramentas que você... Quero ser um analista de BI. Pô, Power BI. Se você aprender Power BI um pouquinho, basiquinho, de SQL em Python, Power BI com básico de SQL em Python, você já entra na área de analista em BI. Então, depende muito da sua inclinação. E por ali, tu vai crescendo, porque você vai pegando projetos e você vai desenvolvendo a tecnologia que você está vendo na teoria. Esse é um bom caminho. O cara consegue, né? Lógico, tô perguntando, mas o cara consegue pegar esses dados na internet de alguma coisa para ele poder trabalhar e criar um portfólio dele, né? Claro. Porque eu vejo muita gente perguntando para mim no Instagram: Alfredo, como é que eu faço para trabalhar com programação? Como é que eu arrumo emprego com análise de dados, com BI? Cara, tá aí a internet. Você pode montar o seu projeto. Cria o teu portfólio. Cria teu portfólio. Existem aplicações hoje gratuitas na internet que você pode desenvolver o seu site para você colocar ali portfólio. Isso é gratuito. Tem forma de você fazer gratuita. É muito legal, assim, a gente faz entrevista para analistas de dados e analistas de Power BI lá na empresa. Eu participo como analista, como especialista técnica, né? Para fazer a análise técnica do cara. Ajuda muito quando ele tem portfólio. Sim, pô, muito melhor. Ele facilita muito a minha vida, porque ele passa para mim um profissional seguro, com experiência. Ele passa para mim um profissional. Tá claro para mim quais são as expertises, porque eu bato o olho no trabalho que ele desenvolveu. Fez, né? Eu sei qual foi a técnica que ele precisou para aquilo. Cara, eu já tenho uma excelente impressão. Olha, eu tô falando para quem tá do outro lado, porque a gente entrevista esse colaborador. Eu fico maravilhada quando eu acho um colaborador que tem um portfólio. Tenha um portfólio. Porque ajuda muito na hora de escolher. Eu sei o que o cara faz, pô. Eu não preciso perguntar pra ele. Olhei, foi você que fez? Foi. A única dificuldade, a única coisa que eu vou fazer vou perguntar algumas coisas só pra saber se foi ele que fez. Justamente. Entendeu? E a gente faz as perguntas estratégicas e a gente sabe. Se o cara sabe, claro, o cara não sabe. Porque eu falo, como é que eu vou arrumar emprego? Não sei. Cara, você quer trabalhar com programação? Desenvolve um site para padaria da esquina. Chega lá, pergunta algumas informações básicas, monta a tua parada, faz... mas eu vou programar de graça? Não, cara, você tá montando o teu portfólio para quando você chegar em algum lugar, olha, eu fiz isso, essa plataforma eu desenvolvi sozinho, do nada, usei PHP, usei SQL, usei WordPress, não sei. Mas você tem a tua experiência, porque como é que eu vou ganhar? Eu tenho maior dificuldade, vamos dizer, minha área maior é redes. Como é que eu vou ter experiência com uma estrutura de rede com um roteador de 100 mil? Não tem como eu comprar e montar em casa. Faz de graça, filho. Então, é isso que eu tô falando, foi o que eu fiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar de graça lá como estagiário, mas era uma senhora estrutura. Aí eu vi um cara que mexia com manutenção, eu vi um cara que mexia com eletrônica, eu aproveitei tudo até onde deu, né? Faltar dinheiro pra caramba, e eu começar a trabalhar nisso. O cara quer trabalhar com programação. Pô, desenvolva seu site, crie seu portfólio, mostre para os outros, vá na padaria da esquina, trabalhe, que você vai conseguir fazer. Eu estou migrando, né, para uma área que está crescendo muito no mercado, não tenho essa especialização, estou me especializando nela, que são desenvolvimento de aplicativos low-code, né? E comecei a estudar, já estamos entregando projetos, mas estou falando que estou estudando porque eu ainda não sou especialista. Quando eu entregar o meu primeiro grande projeto, eu posso me intitular como tal. Então, a gente está mergulhando no Power Apps, que também é um grande boom para aquele pacote do Power Automate, Power Apps, Power BI. Então, isso aí está ganhando um mercado absurdo nas grandes empresas, porque tem baixo custo de manutenção, de suporte. Eu não preciso de grandes expertise para dar suporte nesse tipo
de ferramenta. Então, o que eu fiz? Eu escolhi 4 empreendedores do meu meio que eu acho que tem possibilidade de ascensão e vou fazer de graça. Sim. Já comecei com a primeira. Porque olho e vejo que vai explodir. Então, eu vejo que a ferramenta que eu estou proporcionando para ela vai ser gratuita, vai ter uma utilidade, vai me ajudar a montar portfólio, porque eu preciso de portfólio. E são nichos diferentes. É uma maquiadora, uma fotógrafa, uma advogada, sabe? São pessoas com nichos completamente distintos, uma cabeleireira. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou conhecer negócios, mais a expertise de grandes empresas, porque eu já faço isso na minha equipe. Então, com isso, eu ganho o quê? Portfólio. Só que as pessoas não querem trabalhar de graça. Assim, lógico, a gente entende a situação. Tem gente que não consegue trabalhar de graça porque o cara precisa trabalhar ali. Todo mundo consegue. Então, de meia-noite às 3 é tempo que você pode estar produzindo. Então, sim, mas às vezes tem gente que não consegue, né? A gente tá, tipo, dá eu teu consigo. Jeito. Não, tem gente que não consegue. Não. Lógico, evidente que eu concordo que a gente tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir uma parada, mas tem gente que só não dá. Imagina Então você ter 4 filhos. Eu sei. Não, mas... porque se tem uma pessoa que eu sei que é esforçada, é Hermosa, cara. Não, eu se sei. não for assim, não cresce, Não, eu sei disso, concordo com você plenamente. Tem vai gente que às vezes não dá. E aí o cara tem que correr atrás. Tem que pagar preço, tem que cavar poço. Sim. Tem que cavar poço. É porque a gente tá levando em consideração a gente, normal, né? Mas tem gente que não tem dinheiro nenhum. Ó, eu sou um pai de família, não posso, tenho 4 filhos, ok. Você tem que estar com a parceria com a tua esposa. Ela segura a onda pra você por 4, 5 meses. O problema é quando não tem a esposa. Aí já dificulta um pouquinho mais. Planta um bom relacionamento. Exatamente. É isso que eu ia falar. Plantar um bom relacionamento. Não cola com a pessoa errada. Aí é culpa da pessoa. Depois não cresce, não sabe por quê. A gente acredita que vai funcionar. Mas Vanessa tá falando que vai casar com alguém aí o tempo todo. Não sei quem é. Vai que é uma pessoa ruim e você não sabe essa pessoa que vai casar aí. Então, já casei com uma pessoa ruim. Eu não tive a culpa foi sua? Foi, gente. Não foi, mas eu não fui burra. Eu não tive filho. Não é que ser burra, não, gente. Não falou isso. Né? Às vezes acontece. Falei. Não é. Falei. Não acontece. Ué, gente, mas não é você, ser burra, às vezes acontece. Você tá vendo ali, você tem as ferramentas pra não piorar a sua situação. Não, eu concordo. Eu escolhi não piorar a minha situação. Não, eu concordo plenamente. A pessoa fala assim, não, acontece. Não, você sabe que se fizer sexo tem filho, então você tá assumindo risco. Se você for que nem eu, virgem... Tem tantos métodos, tantos métodos. Pra mim, assim, eu não faço sexo, porque aí eu não engravido ninguém, entendeu? É um excelente. A gente escolheu pra você esperar. que é casado, da área de tecnologia, preste atenção nessa dica. Não faça sexo. Se você faz... Isso. Tá certo. Igual assim, os caras falam assim, não, mas a internet é perigosa. Não, usa a internet. Invicto a 38, Não. invicto a 27. É isso. Vocês são os melhores. Porque assim, a vida são escolhas, a gente faz escolha. Então, por exemplo, eu, da mesma forma que eu conheço muitas pessoas que escolheram ter filho. Meu sonho é ser mãe. Eu tenho essa vontade. É a pessoa sempre certa, tive. no tempo certo. Sim. Exatamente. Às vezes Encontrei a acontece. pessoa certa? Encontrei. Agora é o tempo Não certo. se sabe, não se E sabe. não está. Estamos testando Não aí. está no tempo certo. Então, existe tempo pra tudo. Tá bom, claro, concordo, mas Então, nem se a todo mundo é pessoa assim. Não se aplica a escolhe- situação de todo mundo. A gente não pode falar que o cara é burro, não. Ó, Aconteceu. tem Não, que mas pensar, não, galera. Não, mas não acontece. Não acontece. Mas aí, O vamos lá. importante é crescer na vida. Exatamente. E aí, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Hermosa. Uma coisa que eu tô perguntando pra todo mundo. Quando tu contrata alguém lá, tu olha a rede social lá? Tu só contrata LinkedIn, sim. Mas Instagram... LinkedIn na minha área é muito importante. Grandes empresas consomem o LinkedIn. Bastante, isso aí. O meu chefe olhou o meu LinkedIn antes de me puxar para a equipe dele. Sim, justo. E ele me entrevistou com base no meu LinkedIn. Eu fui entrevistada com base naquilo que eu coloquei no meu LinkedIn. Ele sequer abriu o meu currículo. Caramba! É porque o LinkedIn é o currículo, né? Sim, o cara mas... olha lá. Então, assim, para quem tá na área de tecnologia, tenha um perfil no LinkedIn. Grandes Atualizado, empresas, bonitinho. atualizado. E vai lá dando like e joinha naquilo que tá condizente com a tua área. Porque eles avaliam. Sim. Tá? As empresas de RH, as empresas de consultoria em RH avaliam o perfil de LinkedIn. Agora, a rede social depende. Algumas empresas já estão adotando a metodologia de analisar o perfil do colaborador em rede social para ver o seu perfil comportamental. Sim.
Porque tem empresas, por exemplo, a gente trabalha com grandes clientes. Então, tem clientes que são políticos, são empresas públicas. E se você tiver um comportamento inadequado para trabalhar num órgão público, a sua rede social vai te denunciar. Sim. Não ache que você vai ser contratado para ser um cara que vai terceirizar e criar softwares dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro postando foto da arminha. Não vai rolar. Com certeza. Então, dependendo do contrato, para onde você vai ser alocado, se você estiver trabalhando com terceirização, se você for prestar serviço para grandes empresas, principalmente se ela estiver envolvida se ela tiver um cenário, uma imagem pública, vai ser olhado dentro desse contexto, dentro do contexto da análise comportamental. Porque a gente até falou do Paulinho, que o Paulinho ele trabalha para uma empresa e ele não aparece, não tem vínculo nenhum, ele presta serviço, ele tá lá trabalhando, ok, teu cargo não precisa. Engenharia de dados precisa. Sim, com certeza. A gente lida com dados sigilosos. Exatamente. Nós temos colaboradores que desenvolvem software para o Tribunal de Justiça e para outras empresas públicas. Você faz o quê? Você dá acesso a dados a um cara que tem um comportamento duvidoso? Não. Essa análise, essa pesquisa é feita sim. Sim, com certeza. Porque você está colocando informação pública na internet. Você está pegando a sua informação privada, essa é a sua imagem, é quem você é. Você não está anônimo na internet, querido. O que você escreve não é anônimo. Sim. Tá lá para todo mundo ver. Sim. E isso gera consequências. Então, sim. Não dependendo daquilo que você vai fazer. Se você vai executar um cargo de confiança. Engenharia de dados é cargo de confiança. Você não sai da faculdade e assume um cargo na área de dados de uma empresa de uma hora para outra. Não é assim. É o que a gente falou no começo. Tenha cuidado. Porque o cara fala assim, não, vou fazer a faculdade, você estaria ganhando 10 mil. Vai, filhão, Não você vai ter que começar. Você vai galgar. Você pode ser o 01 da sua turma, você vai ter que galgar. Não tem essa de sair. Alcançar isso. A não ser que você tenha algum plano aí com a tua faculdade, que ela ofereça uma vaga, que alguém já te conheça, sabe que você é bom, e mesmo assim tem que fazer muito malabarismo. Muito malabarismo mesmo. Muito, eu nunca conheci. Sei que existe. Mas não dá, porque os caras não. Mas o amigo meu, ele conseguiu, cara, mas você não vai trabalhar com a exceção, né? Você tem que trabalhar com a regra. A regra é o quê? Não é essa. Fazer e tal. Se aparecer oportunidade, a regra é cada poço. Não tem o que fazer. Eu lembro quando a Hermosa me entrevistou. 10 anos Caraca, do tempo! Eu cheguei pra entrevista, a Hermosa estava com o meu currículo todo marcado. Todo marcado. Aí ela, vi que você trabalhou em tal lugar, me fale mais. Mas é certo. Aí, mas não tá errado. Tudo sublinhado, com post-it, com não sei o quê. Eu nunca tinha participado de uma entrevista. Porque geralmente na nossa área é indicação. Indicação. Mas eu queria pessoas novas ali. Na época da minha escola, eu tinha uma ideia do que eu queria para aquela escola. Então eu queria pessoas específicas, com skill específico. Sim. E a Vanessa é um gênio. Eu falava para ela naquela época. É mesmo? Eu falava para ela, você é um gênio. Quando tu explodir, tu vai explodir de uma forma fenomenal. E aí acabou a vida dela ficando comigo. Tanta oportunidade. Nossa, e eu não Deus me foi sentia... tão bom. E eu não me sentia um gênio. Eu não me sentia assim, sou boa. Eu sentia ok. O que era pra mim assustador. Eu falava, meu Deus. Essa garota veio da Nossa, onde? depois da aula a gente ficava horas conversando. Não, porque você é isso, não sei o quê. Pô, e ela sempre ouviu, a Vanessa sempre ouviu. E ela aplicava aquilo que ela ouvia. E ela explodiu porque ela ouve. Porque as pessoas não ouvem. Não me ouve, né? Você é o marido! Você não tem que ser ouvido! Ouve todo mundo, menos eu. Todo mundo. Caraca, isso aqui é uma DR, menina, que você não calcula. Todo mundo. Olha mais sobre isso. Não calcula DR. É triste estar sempre certo, porque as pessoas nunca ouvem você. Mas ele é escroto. Sabe por quê? Cara, ele fica agorando, cara. Não fica, eu só falo que eu sei. Ele fala... Porque vai demorar tanto. Eu, não é possível que vai demorar tanto. Vai demorar pelo menos tanto. Eu só sei da vida. Aí, e aí eu falo e tô certo. Casais que brigam duram mais. Quando vai ver, difícil, de feito, porque ele falou. Aí ele, lembra que eu te falei? Aí eu assim... Assim, só assume. Mas por que a culpa sempre. Foi sua, que você agorou? Se você não tivesse agorado... Quem tentou
A pessoa pergunta, cara, vai acontecer assim, porque funciona assim, é desse jeito, ó, vai acontecer. Não, se você não tivesse falado, não teria acontecido. Sim, a palavra tem poder. E ele é o pessimista. Não, eu sou realista, diferente. Mas a vida é tudo bem, eu sou uma perspectiva. Ouve todo mundo, né? Ouve todo mundo, meu Deus. Mas tá bom. Vai ter um episódio só pra falar mal de mim. Não, exatamente. É pra você falar de mim, é pra eu falar de você. Eu vou querer entrevistá-los. Fazer mais sobre o seu relacionamento. Vai ter de casal. abrir um quadro. Vai ter um episódio aqui sobre as namoradas e cônjuges, né? Na verdade, da galera da área de TI. Meu Deus! Cara, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Falar mal de mim. Ele já sabe. Vai ter só eu de homem, que vai ser 3 mulheres e eu de homem sozinho. Eu acho um quadro muito interessante. Que você vai começar a ver como é que é o comportamento das pessoas que casam com alguém da área, que é diferente. Sim. Cara, e o comportamento das pessoas que se relacionam com alguém que não é da área. É surreal, cara. São mais saudáveis. Porque você viver e respirar quem é... Olha, eu já vivi essa situação. Vamos pular que esse assunto é censurado. E aí, vamos lá. Mais uma coisa importante, comecem a falar mal de mim de novo. Alguma coisa que tu já fez na tua área, você trabalha aí, no teu profissionalismo e tal, nas tuas empresas, sei lá, que você fez e se sentiu maravilhosa. Eu fiz isso aqui, sou braba, sou pica. Tem uma frase que eu ouvi da minha chefe, Flávia Gerardi. Ela é um gênio. E ela falou assim, quero na minha equipe pessoas que sejam apaixonadas pelo que fazem e vibrem com suas conquistas. Numa reunião, ela soltou isso, eu anotei. E ela falou com tanta verdade aquilo, que quando você é apaixonado pelo que faz, você se maravilha com cada entrega. Sim. E verdadeiramente eu me maravilho com cada entrega. Cada entrega que eu consigo fazer, eu falo, cara, que máximo! Olha isso, o cara vai conseguir tomar uma decisão. Se a minha chefe vira pra mim e fala, está uma merda porque ela é dessas. Droga. Fica a dica. Ela é dessas. E é assim que a gente cresce, tá? Com crítica. Sim, claro. Não é com um tapinha nas costas. Mas quando... Aí eu fico triste, porque aquilo não serviu e não foi eficaz para uma tomada de decisão. Então, toda entrega, e como eu tenho a grande oportunidade, isso é brilhante. Eu sou uma em 1 milhão e eu reconheço o privilégio que eu tenho dentro da minha ascensão profissional. Sim. Porque eu tenho o privilégio de trabalhar com solução em dados. Então, eu posso entregar ferramentas que abranjam várias tecnologias. E é uma oportunidade que essa empresa me deu, através das minhas gestões e tal. Então, ora a gente está falando de IA, ora a gente está falando de Azure, ora a gente está falando de BI, ora a gente está falando de um script em Python, de um fluxo no Automate, às vezes um fluxo no Integration Service. E olha quantas ferramentas eu citei. Eu sou especialista em todas? Não. Quando a demanda chega, geralmente chega com uma ferramenta que eu nunca trabalhei. Poucas vezes eu tenho que entregar soluções nas ferramentas que eu já trabalhei. A Espaço é especialista em inovação e tecnologia. Sim. Então, ela entrega com uma ferramenta e daqui a pouco ela quer inovar, porque ela tem que correr à frente e não atrás. Então, a minha equipe tem a oportunidade de entregar demandas sempre com novas tecnologias, novas ferramentas. Então, quando a demanda chega, eu entro em colapso e desespero. Eu falo, meu Deus, como que eu vou me virar para fazer isso? E quando eu entrego aquela demanda, eu fico muito feliz. O meu time, ele é um time que ele não entrega 5, 10 demandas ao ano. Ele entrega, no máximo, 3 demandas ao ano. Mas são 3 demandas que tiram a nossa equipe totalmente da zona de conforto, que a gente precisa entrar na curva de aprendizado. Então, cada demanda que a gente entrega, ela é muito específica e ela vem com um resultado final voltado para a estratégia. Então, quando eu vejo o valor agregado para a organização, eu me sinto o máximo. Eu falo, cara, eu ajudei a planejar essa demanda. Aí eu me torno uma apaixonada pelo que eu faço. Então, eu não sei te dizer... Um momento exato. Um momento, porque eu vivo muitos momentos como esse. Então, eu gostaria de dar a dica. Eu não esperava ser tão feliz na minha área. Trabalhe com o que você gosta. Para que você não faça de momentos brilhantes apenas momentos, porque isso seja uma rotina. Sim. E que o fracasso de essa ferramenta não deu certo, ou esse projeto não deu certo, seja o pequeno momento ruim. Sim. Que você viva muitos momentos bons e um pequeno momento ruim. Isso. Mas geralmente as pessoas vivem o inverso. E uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Quando você decidiu que a área de informática seria a sua área,
quando eu tive essa oportunidade. De mudar. Ela falou de carreira lá no começo. Tava dormindo? De mudar de... Mas hoje ela trabalha com análise. Eu tô falando assim, quando eu conheci professora de informática. Sempre trabalhei. Aí vamos lá. Quando você me conheceu, eu não era engenheira de dados. A gente se conhece há muito tempo. Então, assim, eu sempre tive ligada à informática de alguma maneira. Todo mundo só demora de Como que eu comecei com a informática? Com o antigo cursinho que era oferecido nas escolas. Aqueles cursinhos que você aprendia o pacote Office, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Photoshop, Web Design, aqueles pacotinhos de informática, e eu acabei explodindo e me dei muito bem naquilo, mas eram softwares básicos de dia a dia. E eu comecei a dar aula com essa idade, com 16 anos eu já dava aula desses cursinhos, porque eu comecei a estagiar, eu ganhava R$50, ricos R$50 ao mês, e eu começava a dar aula e eu sempre gostei. Aí eu me tornei muito boa em Excel. Aí eu era muito fera no Excel. E eu gostava e estava muito bem naquele mundinho. Aí eu comecei a olhar a informática para concurso público. E eu falei, caramba, eu já dou aula de tanta coisa. Eu vou trabalhar com mapa mental. Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu montei um mapa mental e dei uma aula sozinha na minha casa. Assim foi a minha carreira na área de informática. E montei uma aula e dei aula sozinha para o espelho. E eu treinava, Vanessa, eu treinava meus mapas para poder decorar. Então, eu ficava no quadro, eu assistia a aula das pessoas, né? Tinham os nomes mais renomados na época do youtuber, que eram os antigos cursinhos, né, os cursos de líderes no mercado. Eu assistia aquelas aulas para poder aprender como que ele falava, como ele se comportava. Gente, assuma que você não sabe. Aprenda com quem sabe. Sim, claro. Olha para quem sabe fazer. Você só melhora depois que você sabe fazer o que já fazem. Depois você melhora. Então, ali eu fui me desenvolvendo, fui me encontrando, mas eu era só uma pessoa que conhecia de uma forma rasa. Até que eu tive essa oportunidade. E quando eu tive essa oportunidade, eu vi que eu amei fazer aquilo. E eu não fui aquela pessoa que acordei e falei assim, serei engenheira de dados. Não. Vou ser uma engenheira de software. Eu não queria ser professor, escolheram por mim. Só que o rumo, e eu acredito muito em Deus, Deus me conduziu para aquilo de tal forma que eu sou apaixonada pelo que eu faço. E quando eu vi aquela porta, eu não retrocedi mais. Eu estou na mesma empresa que abriu esta porta e eu cresci na mesma empresa. E meu crescimento foi uma coisa assim explosiva em muito pouco tempo, porque eu achei uma área que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Nem todo mundo pode trabalhar com o que gosta, mas você pode fazer um esforço para trabalhar com o que não gosta, para um dia trabalhar com o que gosta. Faça bem feito o que você faz hoje. Exatamente. As pessoas têm oportunidade só vem. As pessoas não dão a mão para quem não quer nada. Sim. Para quem dá desculpa. Você teve dificuldade, você fez o que você não gosta em algum momento da sua vida e você precisou fazer bem feito porque você tinha responsabilidade. Você é a mesma coisa. Pessoas dão oportunidades para quem tem responsabilidade. Exatamente. Faça bem feito as pequenas demandas. Para que você tenha a oportunidade a partir daí. Não seja burro. Você não gosta, mas não é porque você não gosta que você vai prejudicar o trabalho dos outros fazendo de qualquer jeito. Faça melhor possível do que você faz. E aí um dia você vai conseguir fazer o que gosta, né? E aí, Hermosa, já perguntei no começo, você falou 3 pessoas para você indicar para vir aqui no podcast. 3 pessoas. Eu indicaria um gerente de projetos que eu admiro muito. Chama-se Jorge Daniel. Ele gerencia grandes projetos de terceirização para a Petrobras. E ele tem muita experiência em gestão de projetos e de grandes contratos. Ele daria uma excelente visão sobre o skill que é necessário hoje para você ingressar. Ingressar em contratos de terceirização é uma boa porta para você aprender e tem bastante demanda. Então, Jorge Daniel é um bom nome. Bom, Jorge Daniel, um dia. Vou indicá-lo. Ele vai ver. Ele é uma pessoa acessível, apesar de ser brilhante. Ele é um fora da curva acessível. Esses são os melhores. Sim. Eu indicaria uma mestre em estatística chamada Cláudia. E eu tive o privilégio de conhecê-la. O que é brilhante? Eu tenho privilégio, tá? Eu conheço pessoas brilhantes. Eu conheço pessoas boas também. Eu conheço pessoas brilhantes. E eu fico feliz, porque nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. E essas pessoas, elas fazem parte da minha vida, da minha trajetória profissional. Eu conheço mais safada também, que estão me fazendo ódio. Mas que tem que apanhar aí, né?
tá. Quem atende? Não é esse tipo Fiquei até de safadeza, né? Não é esse tipo de Não é uma safadeza. safadeza boa. Essas aí eu conheço, a Vanessa não sabe. Eu indicaria a Cláudia. A Cláudia, ela é Master Black Belt. Ela é uma mulher Eu trabalho com um cara que é tem a também. metodologia do Six Sigma. A Vanessa não sabe, aquele cara que eu... Não, vou ter que estudar tudo. Aquele cara... Não é isso. Aquele cara que eu fiz palestra na IBF, Ah, sim, o que foi com a gente, sim. é isso aí. São técnicas de melhoria Ela contínua. trabalha onde? Ela é uma professora de uma universidade. É professora, tá. E também trabalha com empresas, dando cursos e treinamentos para qualificação. Ela tem uma empresa. Ela tem um curso de qualificação empresarial. Ela está sempre dentro das empresas, dando qualificação e expertise de melhoria contínua. Ela é mestre em estatística e Master Black Belt, especializada em desenvolvimento de processos. Ela vai desenvolver você para você fazer melhor aquilo que você já faz. Fora da curva. Profissional fora da curva. E tem uma carreira brilhante também e acessível. Muito acessível. Eu indicaria uma mulher chamada Andréia. Andréia também tem muita experiência em gestão de projetos, mas ela tem um ponto extraordinário, além de ter tido um currículo fora da curva, desde direção, gestão de projetos, gerência executiva. A mulher tem um currículo que você inveja. Ela tem um diferencial que faz ela um ponto fora da curva. Análise de skill. 20 minutos conversando com você, com o teu currículo na mão. Ela mapeia o teu perfil profissional, que ela traça a sua jornada. Ela foi a pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com dados. E ela falou, não pegue gerência de pessoas, pegue gerência de projetos. Você é brilhante com projetos. Porque mas tem que saber, a visão dela para skill é fora de série. Mas é isso aí, tem que saber usar as skills. Não adianta você querer trabalhar com uma parada que você não trabalha tão bem. Você tem que trabalhar com o que você trabalha bem. Né? Vou dizer mais uma, porque se uma não me autorizar a falar o nome dela, vocês têm uma opção. Flávia Gerardi. Ela é a head hoje da Espaço Tecnologia. Eu já ouvi falar. Ela é brilhante. Ela é estratégica, especialista em inovação tecnológica. Ela tem... A especialização dela não é gestão de projetos, não é gestão de pessoas, não é gerência. É estratégia de negócio. Onde a empresa vai estar daqui a 10 anos? Qual é o futuro do mercado? Qual é o futuro da área? Ela está sempre 10 passos à frente. Ela é sempre a pessoa que fala para mim que os meus projetos estão uma porcaria. E eu fico olhando para a cara dela, ela faça de novo. E eu falo, não tenho prazo. Ela, o prazo quem dá sou eu. Eu quero faça hoje. De novo. E se você falar para mim que você vai levar 3 meses, que você leve 6. Mas apresente para mim um projeto que... Ela fala assim, um projeto que eu possa vender e não um trabalhinho de faculdade. Muito bom. Mas ela foi a melhor gestora que eu tive, porque me tira da minha zona de conforto continuamente. Mas é isso mesmo. Então, são fora da curva. São pessoas que valem a pena você ouvir e elas agregam. As pessoas têm que te agregar. Sim. Te agregar não tem sentido. Sim. Então, são pessoas que eu indicaria que agregariam. Vanessa, podemos acabar, Vanessa? Podemos, acho que eu tô sem dúvidas. Eu também tô sem dúvidas. Essa aqui, analista. Poxa, eu não, com certeza não. Começo boiei loucamente. Depois eu peguei. Então, Hermosa, muito obrigado por ter vindo aqui. Você é um amorzinho de pessoa. Sim. Vanessinha pode agradecer ela também. Muito obrigada, você é muito linda, maravilhosa. Vocês foram maravilhosos. Espero que você tenha gostado. Não fique bravo comigo. É leve, né? Conversar com vocês é leve. Um casal de amigos maravilhoso. Foi muito bom estar aqui. Espero que agregue as pessoas que estão ouvindo. Espero que dê um rumo para quem tá querendo entrar nessa área, né? Deus tá vendo. Só não vai pegar as dicas quem é besta. Teve muitas aqui, hein? Poxa, muitas dicas mesmo. De pessoais até profissionais. Fale-me sobre o seu relacionamento. Também estou aqui para ouvi-lo. Exatamente. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí até o final. E aí, semana que vem, daqui a 15 dias tem outro. A gente vai fazer os cortes, esse monte de coisa. Siga a Hermosa nas redes sociais dela. Podem botar ali embaixo dela. Tem eu aqui, Vanessinha aqui.
cupom da Insider vai aparecer aí. E é isso. E aí você já sabe o que você tem que fazer. Curte, compartilha, todo aquele esquema lindo, maravilhoso pra gente crescer. Tem os cursos aí no canal. Isso aí. Procura a Hermosa lá no Instagram, manda mensagem pra ela. Essa parada toda. Beleza? Beijos de luz pra todos e até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Foi um prazer.